Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor, eu vou ler na versão NVT. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim, como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor dele. E permaneço. Eu lhes digo estas coisas, versículo 11, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Tu é a palavra, Teu é o poder, Senhor, e para Ti seja toda a glória. Mais uma vez pedimos que o Senhor intervenha com Teu Espírito em nosso meio, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, dando-nos uma palavra, uma porção da Tua palavra aqui essa noite a cada um de nós, Senhor. Precisamos do Teu mover, do Teu agir. E Te louvamos e agradecemos por tudo que temos vivido até aqui essa noite, pelos louvores, pela ministração, ó Pai, que nosso coração esteja realmente aberto para o Teu agir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade à nossa minissérie em João 15, eu gostaria de incentivar aqueles que não estavam domingo passado ou que não ouviram a mensagem, que ouçam a mensagem de domingo passado. É importante você estar em sintonia nessa sequência daquilo que Deus tem falado a esta igreja. E aí lembrando então da ocasião desta alegoria, de quando Jesus vai contar, fazer essa ilustração. O propósito, voltando um pouco, o propósito de Jesus, ele é atribuir glória a Deus. E ele faz isso ao cumprir a vontade do Pai. E algo que é revelado a nós sobre a vontade do Pai é que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala isso. Atribuindo a Ele toda a glória, o devido louvor ao desfrutar dele e ter alegria nele. Esse seria o resumo da nossa vida. E Jesus não quer que a gente confunda as coisas sobre o que são as alegrias e prazeres do mundo e o que é a alegria plena que vem dele. Por isso ele nos deixa o seu ensino. E aqui, na última noite de Jesus, antes da crucificação, com os seus discípulos, nas suas palavras finais, ele traz encorajamento aos seus discípulos sobre a continuidade da missão. Jesus faz aqui distinção nesse texto sobre o discípulo verdadeiro, que dá fruto, e o discípulo que não dá fruto. Os ramos que não têm vida. São pessoas que muitas vezes se comportam, agem como crentes, porque eles recebem de Cristo algum tipo de bênção, graça, auxílio, mas eles não dão frutos espirituais. Não há vida, não flui seiva do Espírito Santo em pessoas que muitas vezes têm comportamento, vestimentas, linguajar de crente. Não há uma conexão íntima com a videira. Então, ele será cortado e lançado fora ao fogo do juízo. Simbólico assim. Simbólico não, representando o juízo. Mas existem aqueles ramos que dão frutos. Nós falamos semana passada dessa distinção dos ramos e desse ramo que vai ser queimado, que se ilude. Mas no versículo 2 ele fala do ramo que produz frutos, ao qual ele poda. Todo ramo que produz fruto, ele poda. E essas palavras nos mostram que os discípulos de Jesus, e eu fiz uma pergunta aqui há 15 dias atrás, quem é discípulo de Jesus? E muitas pessoas levantaram a mão.
E o discípulo de Jesus, eles necessitam de constante cultivo, de trabalho, de cuidado, para eles não degenerarem. É necessário que o pai, o agricultor, dessa figura aqui, ele esteja constantemente cuidando dos seus discípulos, cuidando dos seus raminhos. E embora Jesus fale várias coisas nessa ilustração, nessa parábola, ele fala sobre a videira verdadeira, está relacionado a Israel como figura de videira, o agricultor, o pai que cuida, que poda, os ramos que dão frutos, o que são esses frutos, a gente explorou, o cortar, o queimar, ramos inúteis. Há nesse texto como um todo uma lição principal que Jesus está querendo trazer para os discípulos desse cerne. Que assim como um ramo só dá fruto se ele extrair vida da videira, se ele permanecer na videira, assim também os discípulos só produzirão fruto espiritual se permanecerem em Cristo. Os discípulos só darão frutos espirituais se permanecerem em Cristo. Por isso, para dar fruto é necessário permanecer. Jesus vai deixar isso claro no versículo 5, que é nele que produzimos frutos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a conclusão e aplicação de toda a parábola. Precisamos estar conectados com Ele. A vida, como foi falado aqui, tem que ser buscado, o prazer, a satisfação, a alegria, tem que vir da videira, da seiva do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver apenas perto, apenas junto, mas procurando vida em outras fontes, procurando em outros prazeres, não produzindo frutos que sejam bons e aceitáveis a Deus, nós vamos poder trabalhar, produzir até algumas coisas, mas não serão frutos que vêm do Espírito Santo. E na semana passada nós vimos sobre o que são esses frutos. E se para dar frutos é necessário permanecer, o que é esse permanecer? O que é permanecer? Precisamos nos perguntar. Porque permanecer em Cristo significa manter o hábito constante, de constante comunhão íntima com Ele. Cristo, o cabeça, mas não só com uma cabeça, com o corpo, a igreja de Cristo. Estar sempre confiando, descansando nele, abrindo-lhe o coração, buscando Ele como nossa fonte de vida e poder para viver. Força, energia. Ter as palavras dele permanecendo em nós significa manter as suas mensagens e os seus princípios constantemente na memória e no coração, permitindo que isso que está na nossa mente seja um guia prático para as nossas decisões e atitudes diárias. Porque de que adianta eu ser um ouvinte da palavra e não um praticante? Tiago vai trazer isso lá na sua carta. É semelhante ao homem que olha no espelho e sai dali e esquece da sua imagem. Vê que tem um problema, vê que tem a cara suja, que precisa consertar as coisas, mas esquece e não tem nenhuma atitude em relação a isso para a mudança. Ele está falando que nós precisamos estar permanecendo nele. Aquilo que você ouve na palavra, na pregação, que você ouviu aos seus longos anos de relacionamento com a igreja, com igrejas, tem que fazer efeito prático na sua vida. Eu sei que é difícil a gente lembrar das mensagens, mas a ação do Espírito Santo vai refletir. Vai refletir na nossa vida. Eles têm que conduzir o nosso comportamento diário. Significa permanecer, manter comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, para que Ele trabalhe em nossa vida e por meio da nossa vida em outras pessoas, nossos irmãos. Porque é uns aos outros, lembram? Então não é sobre mim. É sobre o que Ele vai fazer em mim e através de mim na vida dos meus irmãos. É um ambiente de família, filhos meus, de comunidade, de igreja, de corpo. Permanecer nele inclui arrependimento. Permanecer nele inclui confissão de pecado. Como nós já falamos aqui, a constante instrução pela Bíblia e o crescimento no conhecimento dela. Nem sempre no entendimento, mas no conhecer cada vez mais e submeter a Ele. E isso tem que ser cultivado na nossa vida cristã. Tem que ser cultivado, não é uma coisa que se desenvolve automaticamente. Eu vou na igreja e deixo o efeito do domingo ir durante a semana, e é tipo um ki que eu encho lá e vai descarregando até na sexta-feira, aí eu estou pior, mas aí no domingo eu me encho de novo.
Não pode ser assim. Nem funciona isso. Permanecer em Cristo exige esforço nosso. Adoração, meditação na palavra de Deus, oração e serviço, que vão resultar em alegria. Esses são atos de estar nele. É a base para uma vida bem-sucedida e satisfatória. É uma mudança na essência, de dentro para fora, não só comportamental. Não é sobre seguir lista de regras. E por isso, se você percebe que tem vontades suas, contrárias à vontade de Deus, ou atitudes suas, que vão revelar desejos e vontades suas, que são contrárias à vontade revelada de Deus, e você luta com isso, e se percebe caindo em tentação, lutando contra o pecado, e às vezes sem conseguir êxito, Jesus diz para você que é assim. Para você que permanece nele, para você que percebe que a sua vontade, como uma vontade contrária à vontade de Deus, para você que percebe a sua vontade em luta com as coisas de Deus, em luta com a palavra de Deus, e aí você cai na ganância, na mentira, no adultério, na pornografia, na fofoca, na maledicência, nos vícios, na ira, na manipulação das pessoas, tantas coisas que a gente luta. A palavra do Senhor para você, discípulo de Jesus Cristo, ramo que permanece nele, não por sua própria obra, mas pelo cuidado do agricultor, do Pai. Ele diz para você, permaneça, persevere, permaneça em mim. Não é sobre seguir regras, permaneça no meu amor, ele vai falar. Não é permanecer em uma igreja, não é permanecer em uma instituição, não é permanecer no que eu sinto, porque eu gosto de sentir, eu não estou sentindo, eu preciso procurar alguma coisa para sentir, porque eu permaneço. Não é no seu amor por Jesus. O seu e o meu amor por Jesus é tipo o amor de Pedro. Falho. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus insiste para perguntar, você me amas? Tu me amas? Mas tu sabe que eu te amo, Jesus. Jesus diz no versículo 9, eu os amei como o Pai me amou. Por isso permaneçam no meu amor. É o amor divino que te sustenta. Permaneça, não no seu amor, não na confiança que você tem no seu amor por Jesus. Porque tem horas que na sua caminhada com Jesus, em meio a lutas, em meio a circunstâncias que você vai achar que não ama mais Jesus. Eu não aguento mais, eu acho que eu nunca fui um crente de verdade, eu não amo mais a Jesus. A minha vontade agora é querer me afundar aqui nesse álcool, nessa droga, na prostituição, eu quero chutar o balde pro meu casamento, eu acho que eu não amo mais Jesus. A sua vontade muitas vezes não vai querer a Ele. Você vai achar que ama mais o mundo, que você ama mais as coisas desse mundo, e talvez esteja lutando com isso de maneira muito intensa ou menos intensa. E você não tem demonstrado amor a Deus sendo fiel a Ele. E por isso a palavra de Jesus para os seus discípulos e para mim e para você hoje é: não confie no seu coração, confie e permaneça no meu amor, no amor que Jesus tem por você. Permaneça no amor dele, persevere. O versículo 10 mostra a forma de permanecer no amor de Jesus. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Ele já deu aqui alguém, aí, obediência, já deu um tremelico. Obediência, regras de novo. Permanecer e permanecer em amor vai refletir em obediência à palavra de Deus. Submissão ao processo de Deus na nossa santificação, a sua vontade revelada. E é esse obedecer que nos conduz a permanecer no seu amor. E muitas vezes é uma obediência lógica, racional. Eu nem queria estar fazendo, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Já conversei com outros irmãos aqui, eu não queria ir no culto hoje, alguém disse, mas eu sei que é lá que eu tenho que estar, ainda mais agora que eu não quero estar lá. É lá que eu tenho que estar, ouvindo, sendo ministrado, sendo quebrantado. E é esse obedecer que vai te conduzir em permanecer. O amor de Deus, ele age em toda a nossa vida. Ele antecede o nosso amor por Ele. O amor de Deus é que cria o nosso amor por Ele.
Ele acompanha, desenvolve o nosso amor por Ele. Ele segue além do nosso amor com Ele, para com Ele. E Ele cria mais amor para Ele em nosso coração. Esse é o processo. E por isso que a obediência que os verdadeiros crentes prestam a Deus não é a causa pela qual Deus continua nos amando. Preste atenção nisso. A sua obediência a Deus não é a causa pela qual Deus continua te amando. Antes disso, é o efeito do amor dele em nós. É o amor de Deus em nós, esse entendimento, essa submissão de permanecer que vai moldando a nossa vida para que a gente obedeça e permaneça. Não é barganha, é gratidão, é satisfação nele. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em João 14, um pouco antes aqui, Jesus fala para os discípulos isso: se vocês me amam, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. A obediência ela é resultado do amor. O Evangelho ele é uma história de amor. Não um romance mexicano, de uma novela aí global. Mas não é uma história de obrigações, de uma religião de lista de coisas que eu tenho que fazer para agradar uma divindade e receber um bônus por isso. Então eu vou viver dessa maneira, fazer tudo isso aqui, entregar minha oferta, cantar aqui, fazer uma oferenda ali, e lá no final, quando eu morrer, eu vou entrar num céu. Só muda o roteiro, o tipo das figuras, mas o roteiro é o mesmo em muitas religiões, para quem pensa assim. E a diferença do cristianismo bíblico e evangélico é isso. Não é o que você faz para agradar a Deus, é o que Ele já fez para você permanecer nele. É desfrutar do amor dele. O evangelho não é uma lista de obrigações. Deus não quer colocar em você mais um item no seu checklist da semana. Mais uma coisa nas suas inúmeras listas que outras pessoas e você mesmo cria sobre a sua vida. A igreja não é mais um item no seu checklist. Deus não é mais um item na sua agenda. A minha espiritualidade hoje está ok. Agora vamos fazer outra coisa. É sobre desfrutar do amor dele por nós, permanecer e prosseguir em conhecer e permanecer. Permanecer em Cristo, no amor dele por nós. Mas como saber se eu estou permanecendo em Cristo? Nós sentimos algo especial? Não necessariamente. Nem sempre. Nem sempre. Mas uma evidência que nós estamos permanecendo nele é que nós seremos podados, limpos e daremos frutos. Ele disse isso. Ele falou isso. Porque permanecendo nele, nós seremos podados. Ixi, esqueci aqui. Permanecendo, nós somos podados para dar mais frutos. Os ramos de uma videira, eles crescem com muita rapidez. E a gente estava comentando até antes do culto aqui, né? Eles se misturam, você já nem sabe mais qual ramo, qual galho é de qual videira ali, porque fica uma coisa só, parece uma planta só. E eles crescem muito rápido e é necessário podar para que a videira empreenda energia no lugar correto. E não em todos os ramos, achando que tudo vai frutificar. Então poda alguns, corta, poda, para que ele fique mais forte. E eu li que uma vinha nova, ela não era deixada florescer durante os 3 primeiros anos dela. Não se extraía fruto para produção. Ela era podada ano após ano, ao longo do ano, para que ela se desenvolvesse, se conservasse a vitalidade e energia para produzir bons frutos. Frutos de qualidade. Então, permanecer no amor dele por nós, também seremos podados. Mas o que é essa poda? Muitas perguntas, né? Mas temos que fazer perguntas para ter respostas, para entender. Então a gente lê, e aí acha alguma coisa e já acha que está com isso. Então vamos perguntar para Deus, o que ele está querendo dizer aí com isso? O que é me podar, Deus? Esse podar aqui é a mesma palavra que é usada aqui na sequência, do versículo 2 e 3, para limpar. Jesus faz um jogo de palavras, podar e limpar, ele usa os mesmos raízes verbais aqui. E a nossa vida, desculpa, deixa eu voltar aqui. A nossa vida está cheia de hábitos destrutivos,
frutos do pecado e da nossa imaturidade. Raízes pecaminosas e imaturidade da nossa vida. Mas esses hábitos, eles tendem a crescer e se multiplicar. E se nós não formos limpos ou podados pela mão de Deus, nós não vamos dar frutos que nós precisamos dar. E então esse podados é o agir de Deus para mudar as nossas vontades, para mudar os nossos desejos, convertendo-nos. Dia após dia, como conversávamos hoje pela manhã, é todo dia uma conversão ao Senhor, no sentido de mais da nossa vida sendo mudada, transformada, convertendo-nos para desejar a Ele, desejar ter dEle, ter sede dEle, como cantamos aqui o Salmo 63, fazer reinar a vontade dEle em nossa vida. Ele vai nos podar, vai nos mudar, vai transtrabalhar em nós. E qual é a maneira como o Pai poda? Quais são os meios de poda de Deus? Deus purifica e santifica. Purificar, tira o que não presta, o que está atrapalhando, o que não vai ajudar a gente a gerar bons frutos. E santificar, deixar mais parecido com Ele, forte. Dar os frutos, Ele santifica os seus filhos mediante a palavra dEle. Mediante a palavra, é exposto ao espelho da palavra, à luz da palavra de Deus. E através também de circunstâncias na vida, em que Ele nos coloca, para que a gente abra os olhos. E Ele trabalha em nós. Ele usa a palavra, a pregação, o ensino bíblico para nos convencer dos nossos pecados, para nos purificar, nos limpar mediante arrependimento, confissão de pecado e com a ajuda do Espírito Santo, passos práticos de mudança. Não é só um convencimento. Eu quero dar passos práticos de mudança e o Espírito Santo nos capacita, nos dá recursos, ferramentas, igreja, GCs, célula, aconselhamento, oração, jejum, recursos onde o Espírito Santo trabalha para mover as nossas vontades e transformar a nossa vida e nos purificar. Deus usa isso, mas também, em outras ocasiões, Ele precisa nos disciplinar. Disciplina do Senhor. Palavra caindo em desuso. Um discípulo que não produz o fruto esperado será disciplinado. Um discípulo que não produz o fruto esperado será disciplinado. E essa disciplina não é prazerosa. A poda não é prazerosa. Não no momento em que ela está acontecendo. A dor é grande quando remove algo que nós consideramos precioso demais para sair da nossa vida. E na medida que a gente confia e se entrega a Ele, nos entregamos ao processo, nós vamos desfrutar do cuidado do Pai sobre nós, nos podando, tirando coisas que estão atrapalhando aquilo que Ele quer da nossa vida. Observe lá em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Por acaso, vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu aos filhos dele? Deus disse, meu filho, isso é para os filhos, para os ramos que dão frutos. Meus filhos, não, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho, que Ele aceita. Então, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina vocês, como Ele faz com todos os outros filhos, significa que vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, nos corrigiam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter vida. Olha que texto. Os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como eles julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem,
A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que a gente participe da santidade dele, da vida plena com ele, do contentamento, da alegria. Versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. É constrangedor, é humilhante, é doloroso. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, ela produz uma colheita de uma vida justa, que agrada a Deus, e de paz para os que assim são corrigidos. O texto é muito claro, irmãos. Um ramo, um filho de Deus, sofre ação disciplinar para poder cumprir melhor o seu propósito. Não é um castigo por algo que ele fez. Se um ramo bom da videira não tem dado o fruto esperado, ele não vai ser maltratado por raiva do lavrador. Eu não quero mais esse ramo aqui. Quebra ele com raiva, maltrata ele. Não. Ele não vai dizer eu preciso maltratar essa planta aqui e castigar ela. Ele vai pensar, eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar desse ramo para que ele produza frutos. O fruto que eu quero como proprietário dessa vinha. Por isso, se a nossa vida não está dando fruto, preste atenção, crente macaco velho. Se a nossa vida não está dando fruto, Deus vai tomar providências disciplinares necessárias para que a gente possa dar fruto. Ou talvez não sejamos filhos legítimos. E na prática isso pode significar um período de insatisfação, de tensão na sua vida familiar, para que alguma coisa venha à tona e seja tratado. Nos seus relacionamentos. Um rompimento de um relacionamento que te deixa infrutífero. Aquela companhia que só te estimula ao pecado, à fofoca, à ganância, à vaidade. Relacionamentos que não produzem em você a vontade de ser mais parecido com Jesus, de desfrutar dele e dar frutos a ele. Pode ser um negócio, pode ser um emprego, um bem que você deixou de ser uma bênção na sua vida e começou a virar uma barreira na tua vida. E esse processo vai doer. A Bíblia disse, a disciplina não é agradável no momento que é aplicada. Vai doer, vai incomodar um pouco ou muito. Sabemos. Mas nós lemos na palavra revelada que nenhuma disciplina é agradável no momento que está acontecendo. Deus quer lidar com o seu pecado para que você possa produzir frutos e ter alegria na vida aqui. Quanto antes isso acontecer, meus irmãos, menos sofrimento, menos dor, menos consequências. E o interessante é que, diferente de um pai e de uma mãe, que diz, ou dizia-se antigamente, né? Eu vou te disciplinar, mas isso vai doer mais em mim do que em você. Quem já ouviu isso? Quem não ouviu é porque nunca apanhou, é? Quem já falou isso? Quem não fala porque não disciplina, não corrige os filhos? Porque nós somos assim. Às vezes a gente acha que os métodos de Deus não vão dar certo mais, e é doloroso. Mas Deus não diz isso. Vai doer mais em mim do que em você. Mas Ele faz questão de dizer para nós, já doeu mais em mim do que em vocês. Já doeu na cruz, para que você possa desfrutar de vida plena com Ele. De alegria, de satisfação, para que você não precise sofrer mais pelas coisas erradas dessa vida. Já doeu. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Você vai ouvi-lo? Ou vai esperar que ele grite no seu ouvido, por meio das circunstâncias? O discípulo que não produz o fruto esperado será disciplinado. E uma das maneiras que Deus usa para disciplinar também, limpar os seus ramos, é a própria igreja. Nós, como igreja, temos responsabilidades uns para com os outros, cuidando dos irmãos da fé. A disciplina na igreja é um tema cada vez mais raro, mais ignorado pelas igrejas, devido à dificuldade de se lidar com esse assunto. Ao nosso tempo de insubmissão a autoridades, de orgulho e vaidades, de igrejas
praça de alimentação, onde você vai lá, escolhe um tipo de igreja, consome o que você quer, e depois, semana que vem, se você quer ir numa outra, com outro estilo, você vai. Hoje eu fui no hambúrguer, hoje eu vou no sushi, hoje eu vou no japonês, hoje eu vou no chinês, hoje eu vou num churrasco. E tem gente que vive igreja assim, consumindo, escolhendo aquilo que lhe agrada, não tem relacionamento. Mas Deus usa a igreja para tratar. E é difícil tratar, disciplinar isso. Só que esse silêncio de muitas igrejas sobre esse assunto explica o porquê que as igrejas estão cada vez mais problemáticas e desmoralizadas por falta de disciplina bíblica. Infelizmente, por questões de abuso de lideranças, de distorções quanto a esse tema, a igreja em geral tem ignorado a importância do cuidado mútuo e da responsabilidade diante de Deus para com nossos irmãos na fé. A gente não tem olhado para a pessoa que está do nosso lado como um irmão. Meu irmão está pecando, está rateando na vida dele, está vacilando, está seguindo um caminho perigoso. Eu preciso alertar ele, eu preciso ajudar ele. Lembrando, nós não podemos ser displicentes quanto a esse assunto. Eu não vou explorar o tema disciplina da igreja aqui, mas nós precisamos lembrar, não ser displicente quanto a esse assunto, não ser leviano. Precisamos aprender mais e nos aprofundar sobre disciplina bíblica, o cuidado um para com o outro e responsabilidade que nós temos como igreja uns para com os outros. E lembrando também que a igreja não é Deus. A igreja não é jardineira. A igreja não foi eleita pelo Senhor para ser a jardineira. Ela não recebeu a missão, a incumbência de fazer a poda espiritual. Ela não foi chamada para dizer quem é e quem não é ramo, quem é joio e quem é trigo. Mas Deus deu para a igreja a autoridade para dizer, você tem alguns sinais claros que representam exatamente aqueles que são discípulos de Jesus, que são humildes, aprendem, se arrependem e amam a Jesus. E a prova desse amor é que obedece os mandamentos, ou que procura obedecer e crescer no amor e na obediência. E se você está diante de alguém que professa fé em Jesus, e que responde aos mandamentos em obediência, e encontra amor a Deus na obediência, e alegria, e contentamento, então você vai dizer, eu estou diante de um crente em Jesus, de um membro da igreja, de um irmão em Cristo. E a igreja pode aprovar esse irmão e testemunhar a profissão de fé dele. Ele faz parte do corpo, porque ele tem dado traços de discípulo de Jesus. E é com base nesses sinais que a igreja vai dizendo, você é membro, você não parece ser membro. Você não parece ter características de um discípulo de Jesus de acordo com a palavra de Deus. E se uma igreja não consegue enxergar esses mandamentos, ela vai proceder com disciplina. Mas com o intuito de restaurar, de ajudar o irmão e de purificar a igreja de Jesus, que representa ele aqui na terra. E se o irmão resistir ao processo de disciplina, de correção, de ajuste, que está descrito na Bíblia, como a igreja vai tratar essa pessoa que não quer ser corrigida, que não quer ser ajudada, que insiste nos mesmos hábitos e ignora isso? Mateus capítulo 18 vai falar sobre isso. No final, se você falou com seu irmão, ele não te deu ouvidos, você levou mais uma pessoa para conversar com ele, para ajudar ele, ele não te deu ouvidos, você trouxe o caso para a igreja. Igreja, nós precisamos cuidar, ajudar o irmão com aquele problema. Ele está ignorando, ele está vivendo como um ímpio, ele ignora que ele faz parte do corpo de Cristo e está dando um mau testemunho. Jesus não é aquilo ali. Nós precisamos ajudar ele. E se ele ignorar ainda essa última etapa com a igreja, Mateus 18, 17 vai dizer, trate-o como um pagão, ou um publicano, como um gentil. O que significa isso? Como alguém não pertencente à aliança. Como alguém que é alvo de evangelismo. Então nós precisamos apresentar a Jesus para essa pessoa. O evangelho. Pregar o amor, o evangelho, pregar Jesus para ela, porque ela precisa se converter de verdade. Se ela está resistindo ao processo de transformação que Deus coloca na palavra dele. Disciplina bíblica é um gesto de amor e de cuidado. E de responsabilidade. Mas nós precisamos conversar mais e definir alguns termos sobre esse assunto. E muita coisa, assim, precisa ser completamente decepada, podada da nossa vida, de imediato. Ao mesmo tempo que outras coisas precisam ser diminuídas, aumentadas ou melhoradas. E ao permanecer nesse processo de Deus, nós vamos encontrar mais vitalidade. Nós vamos gastar energia com aquilo que de fato Deus quer. Que a gente gaste energia em produzir frutos de santificação, vida, progressão nos frutos.
Quanto mais nós permanecemos em Cristo, mais frutos produzimos. E quanto mais frutos produzimos, mais o Pai nos poda. Nos deixa mais fortes, mais aptos, para que possamos não somente dar quantidade de frutos, mas qualidade nos frutos. A poda não é apenas um remover de coisas ruins. Tem que tirar coisas ruins da nossa vida. A gente pode chegar em níveis de relacionamento com Deus em que a poda é tirar algo bom da nossa vida para que a gente possa desfrutar de algo melhor ainda. Algo que não necessariamente é ruim, mas coisas melhores que Ele tem para nós. E esse processo é o desenvolvimento da vida cristã. Essa é a nossa jornada de progresso em santidade. E há uma progressão aqui até mesmo nesse texto. No versículo 2 ele fala sobre o ramo que não dá fruto e do ramo que dá fruto, para depois dar mais fruto. E no versículo 5 e 8 ele vai falar para dar muito fruto. Há uma progressão nesse cuidado do agricultor para com a sua videira, para com seus ramos. Por isso, o nosso foco deve estar em permanecer. Por isso não é tanto sobre pecar menos. Claro que isso vai refletir, não me entendam errado. É liberdade para a gente pecar, mas não é sobre pecar menos, mas é sobre permanecer mais. Perseverar mais. O meu foco não está numa obstinação humana de não fazer algo. Eu não posso e não vou fazer aquilo. E a gente fica dando atenção para aquilo. E ao invés de se concentrar no pecado e tentar parar ele, a gente deve reconhecer Jesus e o poder do seu Espírito em nós, focando nele, sendo santos, desfrutando dos meios que ele nos dá, perseverando e permanecendo, e assim nós vamos vencer o pecado pelo poder de permanecer em Jesus. Quais são os resultados de permanecer e produzir frutos? Vimos sobre o que é permanecer. Permanecer no quê? Permanecer podado, que tipo de poda, o que é ser podado, que tipo de poda. E quais são os resultados disso? Nós podemos identificar aqui, nesses versículos finais que eu li antes do 11, pelo menos 3 resultados de se ter uma íntima comunhão com Jesus Cristo e permanecer nele. Primeiro, orações eficazes. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. É o gênio da lâmpada aqui, é isso? Será? Se a poda é realizada removendo o que não é bom ou o que não é melhor, para que o ramo possa se desenvolver e ter mais vida da videira nele, o resultado é que esse ramo vai fazer o que Deus quer. Ele vai dar os frutos que Deus quer. A vontade de Deus vai ser realizada no ramo, no processo de cuidado, de disciplina, de limpeza do Senhor para conosco. A nossa vontade, os nossos desejos vão sendo transformados. Aquilo que eu desejava, já não desejo mais tanto. Já não é mais um desejo. E os meus desejos são transformados pelo Espírito Santo para agradar a Deus, para ter prazer em coisas que o mundo vai dizer que doido isso. Que bando de louco que vai 6, 7 horas da manhã lá para servir outras pessoas. Que doideira, domingo. Eu tenho prazer e satisfação porque Ele vai mudando a minha vontade, mas não é só mais sobre mim. Ele vai transformando nossos desejos e os nossos anseios. E nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, refletindo a vontade do agricultor, do Pai, que é dar frutos. Então, se eu estou mais parecido com Ele, eu não vou pedir coisas que sejam contrárias à vontade dEle. Essa é a lógica aqui. Eu vou pedir o mesmo Espírito que Cristo pediu, lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, quando lá na angústia, às vésperas da sua crucificação, Jesus disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade e não a minha. Se a vontade de Deus se tornar a minha, é óbvio que tudo que eu pedir vai acontecer, porque o que Deus quer acontece. Estão entendendo isso? A gente precisa ter a mente de Cristo, não é isso que o Espírito Santo veio nos dar? A mente de Cristo, para que os meus anseios não sejam terrenos. Deus me dá um carro, eu orei tanto, eu estou sem poder na minha oração, mas você está pedindo errado. Tiago vai explicar isso mais à frente. Vocês não recebem porque pedem mal, pedem para se regozijar nos seus prazeres, pedem por motivos errados, por ganâncias de vocês. Estão muito desconexos de mim. É isso que ele está falando. Mas o Espírito Santo vai convertendo a nossa vontade, nossos desejos, nos podando, nos moldando.
Crentes que permanecem vão corrigir as suas orações. Não vão ficar decretando, mandando Deus fazer nada. Deus, faça isso, eu te ordeno, eu decreto. Como assim? Eu sou um vaso de barro nas tuas mãos, eu faço a tua vontade. O que tu queres que eu faça, Senhor Jesus? Decrete sobre a minha vida. E sim, nós vamos orar com autoridade quando nós oramos aquilo que Deus quer. Mas como eu vou saber se eu estou orando o que Deus quer? Se eu permanecer nele, não vou orar inutilmente. E o que pedindo nós vamos receber, desde que a gente faça a vontade dele. Por isso que ele nos promete, aqueles que buscarem acharão, que pedirem receberão. É uma promessa de sucesso na oração. Qual é a essência dessa promessa? Permanecer em Cristo e na sua palavra e na sua vontade. Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, porque a vontade de Deus é feita por meio da oração da vida do seu povo. Então pode ser que eu não estou recebendo o que eu peço. Uma porque eu não estou pedindo, ou porque eu estou pedindo mal. Estou pedindo meio confuso sobre o que é a vontade de Deus e o que são os meus desejos, os anseios desse mundo que estão contaminados em mim. E eu acho que isso é coisa de Deus. E eu tenho que amadurecer. E eu vou permanecendo nele, eu vou conhecendo a ele, ele vai me podando, trabalhando, desenvolvendo o amor de Deus. Vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo o amor de Deus. É isso aí. No século XVI, a rainha da Escócia, Maria Stuart, falou a respeito de um homem chamado John Knox, um dos reformadores da igreja na Escócia. E durante o governo dela, ela disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos e canhões da Inglaterra. Está registrado aí nos livros de história. Se alguém inventou isso lá na época, não sei. Mas era um homem de Deus que orou ao Senhor: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Queria um país que conhecesse a Jesus. E orava, buscando a vontade de Deus, para que nenhum dos seus se perca, para que o povo dê fruto. E não dizendo: Senhor, eu quero um país rico, eu quero andar com as melhores carroças que existem. Não é sobre isso, é sobre a vontade de Deus feita. E esse homem satisfeito causou temor no governo. Poder nas orações eficazes. O segundo resultado é a glória de Deus. Quando nós frutificamos com arrependimento, transformação, desenvolvimento espiritual, serviço, nós estamos atribuindo glórias a Deus, ao Pai, reconhecendo o peso, a grandiosidade de Deus, temor e tremor. Se nós estamos fazendo a sua vontade, sendo ouvido em nossas orações, isso contribui para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido, pessoas conhecendo a verdade, desfrutando do amor de Deus. Lembre-se que os frutos que nós produzimos não são para ser consumidos por nós mesmos, mas sim para ser aproveitados, desfrutados por outros. Por isso que é um ambiente de comunidade. Não se deve produzir frutos para agradar a si mesmo, mas para servir a outros, para alimentar outras pessoas. Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz: as palavras dos justos dão sustento a muitos. A nossa vida vai sustentar, dar frutos, pessoas vão poder desfrutar de Deus, da videira, através dos frutos na nossa vida. Frutos de amor, de perdão, de humildade, de generosidade, de cuidado, que representam Jesus e o amor de Deus. Seu irmão do seu lado aí, que você talvez nem conheça muito, vai provar da ação do Espírito Santo através da sua vida. Isso é prático. Santidade, Deus visto em nós, Cristo em nós. E isso resulta no quê? O terceiro resultado, versículo 11, a plenitude de alegria. Jesus quer desfazer qualquer apreensão e medo que possa ter invadido o coração dos seus discípulos. E ele está falando sobre a garantia do cuidado do Pai, da segurança no amor dele. Para que eu e você aqui hoje, possamos estar cheios de alegria, de satisfação, uma alegria que é fruto do eterno e seguro amor de Deus por nós. Para que vocês sejam repletos da minha alegria. Permaneça em vocês, diz outras versões, para que minha alegria permaneça em vocês. Falando que não é uma alegria fútil e temporária como a do mundo.
mas é uma alegria divina, segura e certa. Jesus aqui, um pouco antes, no capítulo 14, ele prometeu paz. Lembram da primeira mensagem do ano? A minha paz vos dou. Depois ele ensina aqui para que a gente permaneça no amor dele. E agora ele promete a alegria dele. Amor, alegria e paz. Os 3 primeiros frutos do Espírito descritos lá em Gálatas capítulo 5, 22. Alegria, amor e paz. Satisfação de estar conhecendo a Jesus e o seu amor durante o processo. E permanecer e prosseguir em permanecer e conhecer. Estamos concluindo já. Em uma escola qualquer, temos vários professores por aqui, alguns, mas em uma escola qualquer, se um aluno se mostra apto, geralmente ele é promovido a uma nova classe, onde ele vai enfrentar novos desafios. Algumas tarefas vão se tornar mais difíceis para ele. Isso é injusto? Poxa, o cara estava mandando bem aqui na 5ª série. Pô, colocaram ele na 6ª série, olha só a dificuldade dele. Será que é justo com ele? É injusto? Não, não é injusto. Mesmo que ele venha ter dificuldades, um pouco mais de dificuldades na nova classe, ou no novo ano, na nova turma, esses novos desafios são para desenvolver essa pessoa. Desenvolver seu conhecimento, sua capacidade, suas habilidades, suas experiências. Afinal de contas, esse é o intuito de uma formação. Desenvolver. Mas, se o aluno, se o discípulo se recusa a ser promovido, prefere ficar onde as tarefas lhe parecem mais fáceis. Eu já dominei, não exige mais tanto esforço e comprometimento. Ele não vai experimentar mais progresso e crescimento. No fim, ele pode até se enfadar daquele ambiente. E a alegria de sempre fazer aquilo, sem progresso, a alegria dele começa a ser substituída. Ele fica tão acomodado com aquele ambiente onde ele não precisa fazer esforço, onde ele vai lá, tá bom, a professora falou, explicou umas coisas que ele já sabe, que ele já ouviu há tantos anos aquilo, estou sempre ouvindo a mesma coisa, mas está legal, marquei presença, fui embora. E ele não tem nenhum novo desafio, nenhum progresso. No fim, ele começa a se enfadar daquele ambiente. E a alegria dele começa a se tornar um sentimento de amargura, de fracasso, não tendo realizado nada que seja realmente satisfatório e bom. E por isso ele perde o prazer na realização. Eu não tenho mais alegria em fazer coisas aqui. Ele se torna um crítico do ambiente, contaminando e atrapalhando os outros que estão querendo crescer e aprender. Jesus nos proporciona uma vida na videira. Ele nos garante a presença e o amor dele. Todas as condições para que possamos dar frutos. E nos chama a perseverar, a permanecer. Não é algo que nós vamos desfrutar no automático. Essas advertências de Cristo, elas estão explorando o âmbito da nossa responsabilidade, do nosso compromisso de se esforçar. Não há desfrute do fruto sem labor. Pergunte para qualquer colono aí, agricultor. Não há desfrute do fruto sem labor. Por isso, permita-se novos desafios. Deus quer te podar, te limpar, para que você cresça, progrida, frutifique e conheça mais a dele. Tenha mais alegria e prazer, glorifique mais a ele. Tenha poder em suas orações. A razão da existência da igreja é para ser produtiva, dar frutos. Glorificar a Deus com a nossa vida frutífera. E ver a videira crescer mais, com ramos frutíferos. Discípulos que fazem discípulos. Por isso, comprometa-se. Viva o novo com Jesus. Eu vi algo interessante essa semana. Uma pessoa falando que se Deus tem apenas 1 ou 2 horas da sua semana, num domingo, Ele não é o seu Senhor. Ele é o seu hobby. O desafio para nós esse ano é priorizar Deus. Para que Ele não seja apenas algo que a gente faz no final de semana. Mas aquilo que direciona toda a nossa semana. Conduz toda a nossa vida. Que Ele não seja mais um compromisso na sua vida corrida. Que tu não vai dar conta.
mas que Ele seja o fundamento para toda a nossa vida, a rocha firme sobre a qual você constrói a sua vida. Por isso, permaneça nele. Se Ele nos convida, se Ele insiste para a gente permanecer, lê esse texto de novo e perceba quantas vezes a palavra permaneça, aparece aqui. Ela salta aos olhos, permanece em mim, no meu amor. Se Ele fala isso é porque nós seremos tentados a desistir, a desanimar, a deixar as nossas vontades carnais e vaidades tomarem conta da nossa vida, as nossas decisões, a nossa mente. Mas qual é o discípulo que não quer ser mais útil e feliz e alegre nesse processo? É tempo de amadurecer a igreja de Jesus e frutificar para a glória de Deus e a alegria do seu povo. Amém.